Olá, seja bem-vindo a esta meditação. Pergunte a si mesmo: o que é que sabe ou está ciente da minha experiência? Por experiência, neste contexto, queremos dizer a mente, o corpo e o mundo. Tudo o que experimentamos da mente são pensamentos, imagens. Tudo o que experimentamos do corpo, se nossos olhos estiverem fechados, são sensações. E tudo o que experimentamos do mundo são percepções. Isto é, visões, sons, gostos, texturas e cheiros. O que é que está ciente de tudo isso? Vá para o que quer que seja, que saiba ou esteja ciente da sua experiência. O que é isso? O que é que está ciente do seu pensamento atual? Qualquer que seja esse pensamento. Não importa qual seja o pensamento, o que é que está ciente de qualquer som que esteja aparecendo para você agora. A visão do seu quarto, se seus olhos estiverem abertos, a sensação de formigamento, chamada rosto, mãos ou pés. Tudo isso está sendo conhecido ou experimentado. Nós os conhecemos, estamos cientes deles. Mas como assim? Com o que estamos cientes deles? Assim como o sol, relativamente falando, ilumina os objetos da natureza, tornando-os visíveis. Então esse algo que chamamos de eu ilumina toda a experiência, tornando-a cognoscível. O que quer que seja que esteja ciente de nossos pensamentos e imagens, obviamente não é feito de um pensamento ou imagem. O pensamento ou imagem aparece. Estamos cientes deles. E eu, o que quer que seja que saiba ou esteja ciente daquele pensamento ou imagem, permanece para trás,
ciente do próximo pensamento, sensação ou percepção. O pensamento desaparece, a sensação desaparece, mas aquilo que está ciente, não desaparece. Não me siga com seus pensamentos, siga-me em sua experiência. Não se trata de filosofia não dual, trata-se da natureza da experiência. E a única maneira de descobrir a verdadeira natureza da experiência é explorar a própria experiência. O que quer que esteja ciente das sensações corporais, como formigamento em nosso rosto ou pés, obviamente não é feito de uma sensação. As sensações aparecem, evoluem e desaparecem. Mas o eu, aquele que conhece ou está ciente dessas sensações, não aparece, evolui ou desaparece com elas. A sensação vem e vai, mas o eu permanece presente. Então é óbvio que o eu, seja lá o que o eu for, não pode ser feito de uma sensação intermitente. E da mesma forma, todas as visões, sons, gostos, texturas e cheiros aparecem e desaparecem. Mas o eu permanece para trás. Nenhum deles entra na formação do eu. Então, a primeira coisa que descobrimos se nos referimos apenas à nossa experiência direta e íntima do nosso eu e nos abstermos de nos referir ao passado ou ao pensamento, é que o que eu sou não é feito de um pensamento, sentimento, sensação ou percepção. O que mais podemos saber com certeza sobre esse eu, por experiência direta? Sabemos com certeza que eu estou presente e consciente. Se eu não estivesse presente, não seria capaz de ouvir ou ler essas palavras. E da mesma forma, se eu não estivesse ciente, não estaria ciente de pensamentos, sentimentos, sensações e percepções. Portanto, é uma verdade indubitável e auto-evidente que o que essencialmente somos, o que eu essencialmente sou, está presente e consciente.
Essas duas qualidades, aparentemente duas, são inseparáveis de mim mesmo, inerentes a mim mesmo. Ser e consciência, ou ser e conhecer, saber. É por essa razão que eu, às vezes, é chamado de consciência. A palavra consciência significa simplesmente a presença daquilo que está ciente. Eu é o nome comum que damos a essa presença consciente. Nessa exploração de nossa experiência, não nos tornamos repentinamente essa presença consciente. Apenas notamos: ah, sim, claro, eu não sou um pensamento, um sentimento, uma sensação, uma percepção ou uma mistura deles. Todos estes vêm e vão durante a minha vida. Mas eu sou aquele que está sempre presente e ciente de todos esses objetos que passam. Não nos tornamos subitamente esta presença consciente. Apenas notamos que é isso que já somos e sempre somos. Então, em vez de se considerar um pensamento, um sentimento, sensação, percepção ou uma mistura destes, isto é, uma mente e um corpo, sinta e saiba que você é esta presença consciente. Nossa cultura nos educou, nos condicionou a acreditar e subsequentemente sentir que esta presença consciente que eu sou é idêntica a um conjunto de pensamentos, sentimentos, sensações e percepções. Isto é, idêntica à mente e ao corpo. Como resultado desta identificação imaginária, o simples conhecimento do nosso próprio ser, o seu conhecimento de si mesmo, é aparentemente velado e, portanto, parece perder a sua verdadeira identidade e se tornar, em vez disso, uma coleção de objetos. Assim, a consciência que eu sou parece se tornar um corpo e uma mente. Em outras palavras, nós negligenciamos, ou melhor, o pensamento negligencia ou esquece. Esse simples conhecimento do nosso próprio ser, o seu conhecimento de si mesmo,
imagina. E, em vez disso, o que essencialmente somos é um aglomerado de pensamentos e sentimentos temporários, ilimitados. Essa crença e sentimento subsequente de que o que eu essencialmente sou é feito de pensamentos, sentimentos, sensações e percepções, vela, obscurece o eu que realmente sou e o substitui por um eu imaginário, um eu feito de pensamento e sentimento. A maioria das pessoas passa a vida inteira servindo os medos e demandas desse eu imaginário. Essa crença e sentimento de que eu sou é idêntico às aparências temporárias e limitadas da mente e do corpo é, em última análise, responsável pela infelicidade em nossas vidas e pelo conflito que vivenciamos em nós mesmos e entre pessoas, famílias, comunidades e nações. E assim como a causa original da infelicidade é a negligência, o velamento ou o esquecimento do nosso verdadeiro eu, a cura definitiva para essa infelicidade é explorar que o que somos, explorar o que somos e conhecer o nosso eu novamente, como ele realmente é. A consciência na qual todos os pensamentos, sentimentos, sensações e percepções aparecem, com o qual são conhecidos e, finalmente, da qual são feitos. O que mais podemos saber com certeza sobre o nosso eu? Sabemos com certeza que eu sou e que o eu que eu sou não está apenas presente, mas também ciente. Isso é autoevidente e além de qualquer dúvida. Agora, veja se você consegue encontrar um limite para aquele que está ciente da sua experiência. Se voltarmos a nossa atenção para o conteúdo de nossa experiência, isto é, para pensamentos, sentimentos, sensações e percepções, descobriremos que todos eles são obviamente limitados, eles começam e terminam, eles vêm e vão. Agora tente voltar a sua atenção para o que quer que seja que saiba
ou esteja consciente da sua experiência. Não pense sobre isso. Realmente tente fazer isso. Volte a sua atenção para o que quer que seja, que esteja ciente do seu pensamento, sentimento e sensação, percepção atual. Para onde você se vira? Em que direção você vai? Cada direção parece ser a direção errada. Cada direção é sempre em direção a um objeto, mas nunca em direção àquilo que está ciente desse objeto. É como se levantar e tentar dar um passo em direção a nós mesmos. Simplesmente não conseguimos fazer isso. E a razão pela qual não podemos voltar nossa atenção para nosso eu é porque o nosso eu não é nenhum tipo de objeto. Só podemos voltar a nossa atenção para algo, mesmo algo muito sutil, como um sentimento, um pensamento. Mas nosso eu, essa presença consciente, não é nenhum tipo de coisa. Nesse sentido, às vezes é dito que não é nada, não é uma coisa, vazio, isto é, vazio de objetos aparentes, como o espaço vazio. Não é um espaço, mas é como um espaço vazio, no sentido de que é inerentemente vazio. Agora, você pode encontrar uma borda para esse espaço consciente. Não pense sobre isso, isso não é filosofia. Vá até a sua experiência. Você pode encontrar um limite, uma fronteira ou uma borda para o que quer que seja que saiba ou esteja ciente da sua experiência. Um lugar onde ela começa ou termina. Veja claramente que qualquer tipo de borda ou fronteira que possamos encontrar seria algum tipo de objeto que estávamos percebendo. Somos aquele que sabem ou que está ciente desse objeto percebido, mas não podemos ser conhecidos ou percebidos. Em outras palavras, o que percebemos ou sabemos não é o que somos, é o que temos consciência. Agora, tendo visto que tudo o que sabemos ou temos consciência tem um limite, volte novamente e tente encontrar um limite para o que você essencialmente é. Não pergunte ao pensamento o que ele tem a dizer sobre o assunto. O pensamento dirá que você é limitado,
que você é um homem ou uma mulher, que você é um corpo de um certo peso, cor e altura, que você tem uma idade, que você está envelhecendo. Pergunte àquele que realmente conhece o seu eu, aquele que conhece, que está ciente de seu eu. É o seu eu, a própria consciência. O único que está em posição de saber sobre si mesmo. Então pergunte ao seu eu, consciência: eu conheço ou experimento algum limite em mim mesmo? Eu encontro um limite, uma fronteira, uma borda para mim mesmo? Desta forma, descubra em sua experiência real que encontramos um limite para o corpo, a mente e o mundo, mas não para o nosso eu. E esta é a primeira grande descoberta a ser feita sobre o nosso eu. Que o que essencialmente sou não tem limites. A consciência não tem conhecimento de nenhum limite dentro de si mesma. E agora, faça a si mesmo uma segunda pergunta. Eu já experimentei a mim mesmo, indo e vindo. Novamente, não pergunte ao pensamento o que ele pensa. O pensamento dirá: sim, você está sempre aparecendo e desaparecendo. Você adormece, acorda, nasce e morre. Mas não se refira ao pensamento. Pergunte ao seu eu se ele tem algum conhecimento, isto é, alguma experiência de seu próprio aparecimento ou desaparecimento. Se realmente fizermos essa pergunta, simples e honestamente, ao nosso eu, chegaremos a uma conclusão surpreendente, mas simples. Não, eu, consciência, nunca experimentei a mim mesmo aparecendo ou desaparecendo. Não tenho conhecimento ou experiência de mim mesmo, adormecendo ou acordando, nascendo ou morrendo. Pensamentos, sentimentos, sensações e percepções aparecem e desaparecem em mim mesmo. Mas eu não apareço e desapareço com eles. E esta é uma segunda grande descoberta a ser feita sobre o nosso próprio eu. Que o que eu essencialmente sou é sempre presente. Essas duas descobertas são as maiores descobertas que alguém pode fazer sobre si mesmo. Eu sou ilimitado e sempre presente, infinito e eterno. No entanto, esta não é uma nova descoberta extraordinária.
uma nova experiência extraordinária. Na verdade, não é uma experiência, é a revelação da natureza sempre presente, mas aparentemente negligenciada ou esquecida do nosso próprio eu. É como perceber a tela sempre presente enquanto olhamos para a imagem imutável no filme. Em vez de ficarmos perdidos no drama do filme, que é uma coleção de objetos que vem e vão, notamos a tela que nunca vem e vai. Os objetos que têm limites e destinos, eles aparecem e desaparecem, eles vêm e vão. Mas a tela no qual eles aparecem e finalmente do qual são feitos não compartilha seus limites ou seu destino. Quando o personagem no filme viaja ao redor do mundo, a tela não vai com ele. Ver a tela não é uma experiência nova. Estamos sempre a vendo, mas geralmente sem perceber. A tela não aparece no filme e não faz parte do filme. No entanto, é a sua realidade ilimitada e sempre presente. Da mesma forma, essa descoberta de que o que eu sou é sem limites e sempre presente não é uma experiência ou evento novo e maravilhoso, e nem mesmo é uma experiência. Em vez disso, é a revelação da natureza ilimitada e sempre presente do nosso eu essencial. Agora, essa revelação pode ter um impacto dramático na mente, no corpo, ou pode passar quase despercebida para começar. No entanto, se surgirem esses efeitos coloridos e dramáticos, não são a revelação real e transparente da nossa verdadeira natureza. São apenas os efeitos colaterais na mente e no corpo. A revelação de nossa própria natureza não é em si uma experiência. É transparente e incolor. A mente não é parte dessa revelação. O nome comum para essa revelação é iluminação ou despertar, mas na maioria dos casos confundimos iluminação ou despertar com uma experiência exótica na mente ou no corpo. E como tal, imaginamos que a iluminação é um evento extraordinário, que uma em 1 milhão de pessoas tem, se tiverem sorte, após 30 anos de prática espiritual. No entanto, a iluminação não é um evento, não é uma experiência, é simplesmente o conhecimento do nosso próprio ser como ele é. O seu conhecimento de si mesmo, sem limites e sempre presente.
O que eu essencialmente sou não compartilha os limites ou o destino da mente e do corpo. Longe de ser uma experiência exótica, este é o conhecimento mais simples, mais óbvio e comum do nosso próprio ser, e que todos os 7 bilhões de nós conhecemos intimamente, embora, principalmente, sem perceber. Na verdade, é precisamente porque é tão simples, familiar e comum e íntimo que em quase todos os casos, esse conhecimento simples do nosso próprio ser, seu conhecimento de si mesmo, é negligenciado ou esquecido. E como resultado dessa negligência do nosso eu, acreditamos e sentimos que a nossa natureza essencial é um aglomerado de pensamentos, sentimentos, sensações e percepções. Com essa crença, o verdadeiro e único eu da consciência é aparentemente velado e um eu imaginário passa a existir aparentemente. Esse eu imaginário consiste em consciência adicionado a uma crença e um sentimento de que ele, consciência, compartilha os limites e o destino da mente e do corpo. Este eu limitado e temporário nunca realmente vem à existência, apenas parece do ponto de vista ilusório daquele pensamento ou sentimento. Em outras palavras, esse eu imaginário só é assim a partir do seu próprio ponto de vista limitado e distorcido para o eu real e único da consciência, que é o único que realmente sabe sobre si mesmo. Ele nunca é verdadeiramente limitado, nem aparece ou desaparece. Tendo aparentemente mente esquecido a sua verdadeira natureza, a vida da maioria das pessoas é gasta servindo a este eu imaginário. Pensando, sentindo, agindo, percebendo e se relacionando em seu nome. Como esse eu imaginário é feito apenas de pensamentos e sentimentos que aparentemente limitam a consciência a uma mente e um corpo, ele é uma entidade frágil, sempre precisando se manter. No entanto, o verdadeiro e único eu da consciência não precisa de manutenção. Ele está simplesmente sempre presente em sua própria experiência de si mesmo. E, portanto, nem o menor esforço é necessário para ser ou mantê-lo. Em contraste, o eu separado, imaginário, requer manutenção constante, uma atividade
constante de pensar ou sentir. Na verdade, o eu separado não é realmente uma entidade como tal. É uma atividade de pensar e sentir. O eu separado não é o que somos. É o que os pensamentos e sentimentos fazem. Agora volte para o seu eu e pergunte: eu posso ser perturbado? Não pergunte se pensamentos ou sentimentos podem ser perturbados. Sabemos muito bem que eles são perturbados à menor provocação. Pergunte a si mesmo: eu, consciência, já tive alguma experiência de ficar perturbada? É como perguntar ao espaço vazio se ele é agitado. Veja claramente o que você essencialmente é. Simplesmente não pode ser perturbado. Por mais agitado que a mente, o corpo ou o mundo possam estar. Você, eu, aquele em quem essa agitação aparece, da qual é feita, não é você mesmo agitado por ela. Assim como o espaço vazio do seu quarto não seria movido se você levantasse e começasse a dançar ou lutar. Em outras palavras, a paz que ultrapassa todo entendimento, que é imperturbável, é independente das circunstâncias. É a nossa natureza inerente e sempre presente. Agora, se perguntarmos a nosso eu se o nosso próprio ser pode alguma vez carecer de algo, a resposta é a mesma. A mente pode carecer de algo, o corpo pode carecer de algo, o mundo pode carecer de algo, mas você, eu, esta presença aberta e vazia da consciência, não conhece nenhuma carência dentro de si. Ela é sempre preenchida, simplesmente por ser ela mesma. E como tal, a realização ou a felicidade é a sua natureza sempre presente. Assim, a paz e felicidade, em todas as circunstâncias e sob todas as condições, são duas qualidades sempre presentes do nosso eu. Desta forma, quando o eu imaginário vem à existência aparente, o verdadeiro e único eu da consciência é aparentemente velado, e junto com ele, também a sua paz e felicidade inatas.
É por esta razão que o poeta Henry David Thoreau disse: a maioria dos homens leva uma vida de desespero silencioso. Uma vez que o eu imaginário veio à existência aparente, a paz e a felicidade inatas, que é o simples conhecimento do nosso próprio ser, são aparentemente veladas. E como resultado, esse eu imaginário deixa o agora, onde a consciência reside eternamente, e se aventura em um passado ou futuro, buscando um objeto que restabeleça essa paz e felicidade perdidas. Esse é o destino do eu imaginário, estar sempre escapando do agora, em favor de um passado ou futuro onde ele espera encontrar um objeto, situação ou relacionamento que forneça a paz e a felicidade pelas quais ele anseia. Mas, como todos nós sabemos muito bem, o eu separado nunca está satisfeito. Ele está sempre frustrado. Ele nunca encontra o que quer. E assim que ele encontra o que quer, ele não o quer mais. E ele vai lá novamente em busca de mais prazer e paz em um futuro inexistente que nunca chega. No entanto, porque ele está olhando na direção errada, ele nunca encontrará o que procura. Em algum momento, tendo falhado com frequência suficiente pelos objetos que estão em oferta no reino da mente, corpo e mundo, nos voltamos e questionamos aquele que está em busca. No entanto, quando voltamos a nossa atenção para aquele, não encontramos realmente um eu temporário, limitado e em busca. Nós encontramos de fato essa presença aberta, vazia, imperturbável e naturalmente preenchida da consciência. Ela se encontra ou se reconhece, sempre presente, ilimitada e sem agitação ou falta. Essa descoberta é a experiência de paz ou felicidade pelo qual o eu imaginário estava em busca. No entanto, o eu imaginário nunca pode encontrar ou ter a experiência de paz e felicidade que ele anseia, porque a sua presença aparente é o véu disso. Em outras palavras, o eu separado busca paz e felicidade como uma mariposa busca uma chama. A chama é tudo que a mariposa quer, mas a única coisa que ela não pode ter. A paz e a felicidade são tudo que o eu separado anseia, mas a única coisa que ele não pode ter. Quando a mariposa toca a chama que ela anseia, ela morre. E essa é a sua maneira de conhecer a chama, morrendo nela, tornando-se ela. Da mesma forma, essa maneira como o eu imaginário descobre o que ele anseia, morrendo naquilo que ele anseia.
O eu imaginário nunca pode ter ou conhecer a paz e a felicidade. Ele só pode morrer ou se dissolver. E essa dissolução é a experiência de paz e felicidade. Tudo o que realmente ansiamos na vida reside no simples conhecimento do nosso próprio ser, como ele realmente é. E isso está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todos os 7 bilhões de nós. Ele nunca é totalmente velado, assim como a imagem mais negra nunca vela totalmente a tela. Assim, mesmo nossos sentimentos mais sombrios nunca realmente velam a luz da consciência na qual eles aparecem, com a qual são conhecidos e da qual são feitos. Tudo o que é necessário é olhar para a nossa experiência e ter a coragem de viver as implicações do que encontramos. Como esse entendimento era frequentemente, pelo menos até recentemente, expresso na embalagem cultural da Índia, China, Tibete e outras culturas do Extremo Oriente, ele tendia a adquirir os sabores extraordinários e exóticos dessas culturas. No entanto, não há nada de extraordinário ou exótico sobre o simples conhecimento do nosso próprio ser, como ele é. Índia, China e Tibete podem ser extraordinários e exóticos, mas o simples conhecimento do nosso próprio ser, seu conhecimento de si mesmo, como esta presença ilimitada, não nascida e imortal, é o entendimento mais simples, mais óbvio, mais comum, tão óbvio que é, em quase todos os casos, negligenciado ou esquecido. Não nos tornamos repentinamente ilimitados ou presentes, apenas percebemos que isso é o que somos eternamente. Percebemos que fomos hipnotizados pelas atitudes predominantes da nossa cultura, acreditar que somos e compartilhamos a mesma natureza do corpo e da mente. O nome exótico para esse entendimento é iluminação ou despertar, mas devido às extraordinárias e coloridas experiências associadas a essas palavras no corpo e na mente, esse simples conhecimento do nosso próprio ser, seu simples conhecimento de si mesmo, foi confundido com uma experiência extraordinária no corpo e mente, um tipo de super experiência, a experiência máxima no corpo e na mente. Acreditamos que se meditarmos por tempo suficiente ou praticarmos bastante, podemos eventualmente ter a experiência da iluminação. E como resultado, saímos e empreendemos todos os tipos de práticas, esperando que, se formos sinceros o suficiente, devotados o suficiente, vamos ao nosso professor ou à Índia com frequência suficiente, sentarmos em nosso tapete por tempo suficiente. Seja o que for que façamos, acreditamos que eventualmente obteremos essa experiência extraordinária chamada iluminação. No entanto, a iluminação não é uma experiência. O despertar não é uma experiência na mente e no corpo. É o simples conhecimento do nosso próprio ser como ele é. É o reconhecimento da nossa natureza sempre presente e ilimitada. Esse reconhecimento pode desencadear um relaxamento profundo na mente e no corpo, onde algumas tensões ou nós são relaxados. E esse relaxamento pode enviar ondas de energia pulsando temporariamente pelo corpo e pela mente.
Isso é exótico. Isso pode parecer maravilhoso por alguns minutos, algumas horas ou algumas semanas, mas isso é apenas um efeito colateral temporário e geralmente é confundido com a iluminação. A iluminação em si é incolor, é intransparente, não aparece na mente, não pode ser notado pela mente. O que pode ser notado pela mente são esses eventos extraordinários e coloridos. Livros podem ser escritos sobre coisas assim. E então lemos esses livros sobre esses eventos extraordinários e pensamos: ah, mas isso nunca aconteceu comigo, e portanto tenho que me aventurar novamente no futuro, buscando esse tipo de experiência. Mas isso é um mal entendido. O despertar ou iluminação não é uma experiência, não aparece no corpo e mente. Na verdade, em alguns casos, os efeitos no corpo e mente é quase imperceptível para começar. Na verdade, não pode haver sinais no corpo e mente por algum tempo, às vezes. Pode ser tão silencioso, apenas um "ah, mas é claro, como eu não percebi isso antes". Então, esse simples reconhecimento do nosso próprio ser, seu reconhecimento ou lembrança de si mesmo, muda profundamente a maneira como pensamos e, com o tempo, a maneira como nos sentimos sob o nosso eu. Ele nos liberta, verdadeiramente nos liberta da crença e do sentimento de que o que somos é um aglomerado de pensamentos, sentimentos e sensações. Não impede que os sentimentos, pensamentos e sensações apareçam, mas põe fim à crença de o que eu sou é esses pensamentos, sentimentos, sensações. Por algum tempo eles podem continuar a aparecer por hábito, correndo em seu antigo ímpeto. Temos pensado, sentido e agido, percebido e nos relacionado em nome de um eu separado e limitado por várias décadas. E esses pensamentos, sentimentos, atividades não vão acabar do dia para a noite. Eles continuam, mas não mais alimentados pela crença de que se referem a algo que é verdadeiro ou real, e logo começam a diminuir e eventualmente a desaparecer. Em seu lugar começamos a pensar, a sentir e agir e perceber e nos relacionar em nome do eu que agora conhecemos e sentimos que somos. Não o fazemos mais em nome de um eu separado, limitado, imaginário, um eu que é feito de uma mente e um corpo. E com o tempo, esse novo entendimento começa a permear todos os reinos da nossa vida. Não apenas a maneira como pensamos, mas a maneira como sentimos. E não apenas a maneira como sentimos, mas a maneira como percebemos o mundo, a maneira como sentimos o corpo e a maneira como nos relacionamos com os outros. Ele transforma a experiência de dentro para fora.
Então, em nossas meditações e contemplações, exploramos todo esse território, exploraremos a crença e o sentimento convencional de que o que eu sou é um eu feito de um corpo e uma mente. Descobriremos repetidamente que o que eu sou é feito de consciência pura, vazia e transparente. Continuaremos explorando a consciência, a experiência da consciência de si mesma, para descobrir na intimidade de nossa própria experiência de que não temos conhecimento real de nenhum limite ou destino dentro do nosso eu. Isto é, que a consciência não tem conhecimento ou experiência real de nenhuma limitação ou destino dentro de si mesma. Exploraremos como essa compreensão experiencial tem um impacto na maneira como sentimos o corpo, na maneira como nos relacionamos uns com os outros e na maneira como percebemos o mundo. No entanto, a chamada iluminação, esse não evento transparente chamado iluminação, é apenas um estágio intermediário. Não devemos dar muita importância a isso. Há um processo sem fim após o chamado despertar, no qual o corpo e a mente e o mundo são gradualmente colonizados por essa compreensão experiencial. Eles são progressivamente saturados ou transfigurados pela luz da consciência. Esse é um processo sem fim. Nunca podemos dizer que chegou ao fim. O eu separado chega ao fim, ou melhor, o eu separado imaginário chega ao fim. Mas o aprofundamento dessa compreensão em nossas vidas, a colonização de todo o reino da experiência com essa nova compreensão, nunca chega ao fim. Ela continua e continua, aprofundando-se para sempre. Obrigado.